Acredito que todos me conheçam, né? Meu nome é Eduardo. E eu vou estar sendo professor de vocês aqui no núcleo de Python, tá? Primeiramente, quero enfatizar que eu estou aprendendo Python desde o ano passado, né? Quando surgiu a demanda aí a demanda ali para o setor. E eu me interessei em um tema legal também de estar trabalhando, né? E aqui eu vou apresentar o plano de ensino das aulas. Como é que vai ser, né? A aula de hoje, a gente vai ter então uma introdução ao Python e também tipos de dados e variáveis, tá? Números e operações aritméticas e funções nativas. E por último, a gente vai fazer um projetinho no Python, tá? E o envio, então, de como instalar o Python já foi enviado previamente no grupo. O que a gente vai trabalhar na aula 2? A gente vai começar a trabalhar com listas, condições, laços de repetição, então. Vamos fazer um projetinho também com laços de repetição e vamos fazer uma calculadora de aposentadoria, tá? Essas duas primeiras aulas, elas são bem introdutórias e é mais para vocês aprender como é que o Python funciona, tá? Não vai ter muito de mercado financeiro, vai começar a partir aqui na aula 3, que a gente vai começar a trabalhar com bibliotecas, as principais são Pandas, que ela calcula aí, faz cálculos financeiros, né? E o eFinance, que é do Yahoo Finance, que a gente vai importar as cotações, vai manipular os dados dessas bibliotecas, vai começar a trabalhar com data frames e séries, vamos ler arquivos externos, por exemplo, um Excel que a gente vai dar com uma base de dados, a gente já vai conseguir dar para o Python e o Python vai ler esses dados para a gente. A gente vai fazer um projetinho de valor intrínseco, vamos começar a mexer com filtros, criar médias móveis e também vamos começar a criar gráficos dentro do Python, tá? Na aula 4, a gente já vai puxar os dados do Banco Central. Vamos começar a trabalhar com a biblioteca Matplotlib, que ela é uma biblioteca Selic lá do Banco Central, através do Tá Banco cortando Central. o áudio. Tá travando o áudio. Oi? Tá, Gravando tá áudio. cortando o áudio. É. Melhorou? Sim, sim. Tá. A gente vai fazer então uma análise de gráfico em barras. Vamos fazer, e a gente vai começar a puxar também cotação de moedas e fazer gráficos. Aula 5 a gente vai fazer uma análise histórica, então, de ativos, melhor lugar para alocar R$ 100, R$ 1.000, enfim. Aula 6 cálculo do beta, cálculo do valor em risco, drawdown. E vamos fazer também o cálculo do retorno de uma carteira de ações. Na aula 7 vamos fazer uma otimização de Markowitz. E na aula 8 uma simulação de Monte Carlo, tá? Esse seria, então, o plano de ensino da cadeira. Então, gente, primeiro de tudo, quando vocês vão ter o Anaconda instalado aqui no computador de vocês, né? Vocês vão clicar no Anaconda e ele vai abrir essa tela aqui para vocês, ó. E a gente vai mexer lá no Jupyter Notebook, ó. Nesse aqui, ó. Vocês vão clicar em Launch. E quando clicar em Launch, ele vai abrir uma guia no navegador de vocês, tá? Vai aparecer isso daqui, ó. E esse daqui é a primeira interface do Python. O que a gente vai fazer para... Aqui vai ser essa aqui a primeira para vocês, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em New e vamos criar aqui uma pasta, ó. Criar uma pasta para colocar todos os nossos projetos de Python. A minha aqui já está criada estudando Python. É bem parecido com o Drive, tá? E cada projeto que a gente vai fazer dentro do curso, a gente vai vir aqui em New e vamos clicar aqui um novo notebook que é chamado, tá? E quando a gente clicar nesse Python aqui, eu não vou clicar porque vai criar um do zero, né? Eu já criei um específico para a aula de hoje, que é esse daqui, né? A gente só clica nesse ícone ali e ele vai abrir aqui o Python, que é onde a gente vai, de fato, fazer as nossas análises, enfim, os nossos projetinhos, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Como eu não mexi pela primeira vez, eu fui tentar aqui e ele tá pedindo para instalar, tipo, isso tem que ser do zero, daí instalar cada um, ou ele já vem tudo instalado? Como assim? Não, é que eu Eu tentei instalo... entrar aqui no Jupyter, sabe? E aí Aham. ele abriu o navegador aqui. Não consegui abrir. Ele é no navegador mesmo, o Jupyter. Ah, tá. Então acho que é só dar continuidade aqui. Isso. Beleza. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem fazer alguma coisa hoje, não tem problema, tá, pessoal?
vai ser difícil vocês conseguirem acompanhar no Python e a aula também. Então, enfim, eu já vou explicar como é que vai ser a correção das aulas, né? Vai ser assim, eu vou passar a aula primeiro para vocês, e depois dessa aula eu vou... Só, peraí que eu vou gravar aqui. Tá, depois eu explico de novo. Já vou explicar agora. Para depois upar o vídeo, que tem gente que não tá na chamada e depois vai ter que ver o vídeo para fazer as tarefas. Vamos ver. Não é gravação? Aí, beleza. Deu, Gustavinho? Sim. Tá, então, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Núcleo de Python. Então, eu vou explicar para vocês como é que vai ser as tarefas, tá? Caso alguém não conseguiu comparecer, e também para todo o pessoal que vai comparecer às aulas. Vai ser difícil vocês acompanhar o que eu vou passar aqui no Python para vocês e ir fazendo no computador. Então, o interessante é vocês prestar atenção na aula, e depois que ela for para o YouTube, vocês acompanham a aula e escrevam tudo que eu escrevi aqui, tá? Vai funcionar assim. Eu vou passar a aula e depois vocês vão ter que olhar a aula no YouTube, escrever tudo que eu escrevi na aula, modificando as variáveis, tá? Então, utilizando outros exemplos. E depois vocês vão vir aqui, ó. Vão vir em File, lá em cima. Vão vir em Download. Aqui, não, calma aí, ele vai salvar aqui, ó. Salvar e exportar no notebook, ó. E vão salvar como Markdown. Ele vai gerar um arquivo para vocês e vocês vão enviar esse arquivo pelo WhatsApp ali, então, ou no meu ou no Gustav, para dar um check que vocês fizeram a tarefa, tá? Então, depois que feito todo o projeto, a aula vai para o YouTube, vocês vão ter que copiar tudo que foi passado na aula, modificando os exemplos, e vão fazer um download ali em Markdown, e enviar esse arquivo ali, que é um notas, né? Enviar tanto para mim ou para o Gustav, para a gente dar um check, então, que vocês fizeram a atividade, ou não conseguiram comparecer. Beleza? Então, dando início aqui, de fato, ao nosso núcleo de Python, tá? Primeiramente, quando a gente entra no Python, é de clichê já, a gente dá um print de bem-vindo a todo mundo, tá? O que é um print? Isso daqui vai acompanhar vocês ao longo de todo o nosso núcleo, é justamente printar na tela o que a gente quer escrever. Então, aqui a gente vai abrir um argumento print, vamos abrir um parêntese, abrir aspas e vão escrever bem-vindos, caros alunos. Aí vocês modificam do jeito que vocês quiserem, podem cumprimentar o professor. E daí, para vocês, de fato, executarem essa célula aqui, ó, vocês vão segurar o Ctrl e dar um Enter no teclado de vocês. Ctrl Enter e ele vai executar essa célula, tá? Então, aqui alguns atalhos do Jupyter. Se a gente quiser inserir uma nova célula, a gente só vai clicar B, ó. Clico aqui em uma célula aqui fora, né? E depois clico B, ele vai adicionar uma nova célula para mim. Se eu quiser excluir essa célula, clico 2 vezes no D. Se eu quiser executar a célula, seguro o Ctrl e dou um Enter. E se eu quiser transformar uma célula em Markdown, justamente que é como tá essa daqui, ó. Markdown é para a gente escrever na célula. Vou dar um B aqui e vou transformar ela em Markdown. Dou um M. E agora eu posso, por exemplo, pegar um jogo da velha e dizer aqui, ó, bem-vindos, alunos. Vou dar um Ctrl e um Enter, ele vai executar e ele vai aparecer grande aqui para mim, ó. É interessante para a gente se organizar, tá? Vou excluir aqui então, só para não ficar atrapalhando. 2 vezes o D, ele vai excluir. Então, reverter e transformar de novo em código, dá para dar um Y. Se a gente transforma em Markdown e depois quer transformar de novo em uma célula para escrever códigos, a gente vai clicar o Y, tá? Tudo pode ser feito através de botões no Python. Só deixa eu tomar um gole de água. Beleza, gente. Então aqui a gente vai começar uma introdução a variáveis, tá? Uma variável é alguma coisa que a gente vai atribuir valor a ela, tá? Então, por exemplo, aqui eu utilizei o meu nome. Eu criei uma variável com o nome. E quando eu boto um sinal de igual, isso daqui significa recebe. Então, essa variável com o nome vai receber o Eduardo, ó. O Eduardo está entre parênteses porque isso daqui é um tipo de dado do tipo string. Como vai ser aspas, é um tipo de dado do tipo string. Então, é um texto, né? E todo texto a gente tem que referenciar com aspas
para o Python entender que isso daí é uma string, tá? Uma variável do tipo string. E daí eu já consigo começar a mesclar uma variável com o meu print lá embaixo, ó. Eu consigo colocar um oi, entre aspas, adicionar um mais e colocar a minha variável dentro desse print, ó. E aí olha o que ele vai fazer, ele vai, de fato, juntar o oi com o meu nome, tá? Então aqui vocês também podem modificar ali e colocar o que vocês quiserem. Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então agora passando para os tipos de dados que a gente tem dentro do Python, tá? Primeiramente a string, que tem a abreviação de str, é um conjunto de caracteres então usado para representar textos em muitas linguagens de programação, tá? As strings são definidas como, entre aspas, como olá mundo. Variáveis do tipo inteiro, então são aqueles números que não têm casas decimais, como por exemplo 10, menos 5 ou 2024. Quando a gente tem um número inteiro, normalmente a idade das pessoas, né, a gente considera como uma variável do tipo inteiro. Float, variável do tipo float, um número com casas decimais. Aí sim a gente vai começar a utilizar vírgula, tá? E a vírgula no Python a gente vai utilizar o ponto, porque, enfim, o Python é uma ferramenta americana, né? E daí então lá eles utilizam o ponto ao invés da vírgula. Durante todo o Python a gente vai ter que utilizar o ponto ao invés da vírgula, tá? E o booleano, variável do tipo booleano, é um tipo de dado que representa apenas dois valores, o verdadeiro ou falso. Então a gente vai passar, por exemplo, uma lógica para ele e a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. A única coisa que ele faz é retornar isso. É muito usado para operações lógicas e controle de fluxo, tá? Então aqui uma explicação de como a gente pode utilizar essas variáveis, tá? Então uma variável do tipo string, a variável do tipo nome recebe Joãozinho, que está entre aspas, né? Então é uma string. Então eu vou printar na tela aqui, ó. Só vou explicar todas, né? Aqui outra variável, anos aluno, recebe 22, para um aluno ter 22 anos, né? Altura aluno, igual a 1,75, que seria a altura. E também o Joãozinho ali, a variável masculino é verdadeiro, porque o Joãozinho é masculino, tá? Então aqui se eu der um print, olha o que vai aparecer aqui pra gente, ó. Primeiramente, eu defini masculino como verdadeiro, né? Então aqui o nosso primeiro print de masculino, ó, que é a variável masculino aqui, ele vai retornar verdadeiro, ó. Então, de fato, retornou verdadeiro. E a gente pode começar a colocar uma função dentro da outra, bem parecido com o Excel, né? A gente pode amontoar funções e o Excel vai, enfim, calcular tudo e retornar para a gente. Então, aqui dentro do Python também dá para fazer isso, tá? Então, aqui a gente vai printar uma variável nome. Então, a gente quer aqui o nome do Joãozinho, ó. Mas no meio eu coloquei um type. Esse type serve justamente para a gente ver o tipo de variável que ele está nos retornando, tá? Isso daqui pode parecer bobo, mas quando a gente não recebe, não é a gente que cria essa variável, a gente recebe ela externamente, ela pode vir com diferentes tipos, tá? E se a gente vai manipular um dado, pode ser que a gente queira uns números inteiros e os dados venham, por exemplo, o número ele pode vir como string, tá? Então a gente não vai conseguir calcular, por exemplo, fazer um cálculo ali, não vai dar certo, o Python vai apresentar erro. Então a gente tem que transformar esse dado que está em string para um número inteiro, tá? Então aqui o type justamente só serve para ele printar na tela o tipo de variável. Então aqui a gente sempre vai utilizar parênteses, né? Então aqui o print tem as aspas aqui fora, que dentro desse print eu quero que ele printe o tipo da variável, tá? Então aqui a primeira variável nome retornou que ela é então de fato uma string, tá? Variável do tipo ano aluno, 922, me retornou que é uma variável do tipo inteiro. A altura do aluno, que eu botei um número com vírgula aqui, justamente para a gente ver que ela é do tipo float, ó. E o último aqui que a gente atribuiu true aqui, verdadeiro, então, para masculino Joãozinho, ele retornou. Opa, ele nem retornou aqui para nós. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ele printou lá em cima, ó. Printou aqui em cima true, ó. Do masculino, então, pro Joãozinho, tá? Esses aqui são os tipos, então, principais tipos de dados que a gente vai ter que trabalhar no Python, tá? Agora aqui passando para a parte de manipulação de strings dentro do Python, tem algumas funções nativas que a gente consegue utilizar dentro, tá? Então aqui outra variável com o nome frase recebe uma frase, ó. Eu amo a LMF.
entre aspas, então, justamente porque é uma frase, é uma string, né? Então, primeiramente, eu quero printar essa frase, seguro um Ctrl e um Enter, ó. Então, aqui ele já printou para mim aqui a frase, ó. Eu amo LMF, bem como eu escrevi aqui em cima, tá? Agora, a gente pode também atribuir algumas funções nativas do Python à nossa frase, como, por exemplo, a função upper, ó. A gente pode pegar a nossa frase, então, a gente dá um ponto e depois passa uma função, ó. Sempre que a gente passa uma função, ela vai vir acompanhada desses dois parênteses, tá? Que dentro desses dois parênteses a gente consegue dar mais argumentos para nossa função, mas aqui a gente não vai ocupar, de fato, não precisa, é uma operação bem simples. E o upper significa, então, todas as letras maiúsculas. Uma coisa bem útil que vocês podem fazer ao longo de todo o projeto é adicionar um asterisco, tá? E daí vocês podem escrever que o Python não vai considerar como isso uma parte do projeto de vocês. É uma forma da gente anotar no Python, tá? Então, por exemplo, posso dar um Enter aqui, colocar um jogo da velha e escrever, por exemplo, o meu nome. Ele não vai considerar isso no código, tá? Se eu deixar sem o jogo da velha, ele vai catar o Eduardo. Eu vou dar só um executar aqui, ó. Ctrl Enter, ó. Ctrl Enter. Aqui, ó. Ele dá um erro, ó. Ele dá então que o nome Eduardo não foi definido. A variável Eduardo, ele acha que isso é uma variável, não foi definido, né? Então ele dá esse erro. Então aqui se eu boto um asterisco. Um asterisco aqui. Opa. Um asterisco, dou um executar. Aí ele vai de boa, tá? Porque então, enfim, é uma anotação. Isso daqui vocês podem utilizar no código inteiro para vocês irem se localizando, tá? Então, a nossa frase aqui, a gente dá um método para uma função para ela do tipo upper, que significa todas as letras maiúsculas, ó. A gente fecha esse parêntese e fecha o parêntese de fora aqui do print, ó. E aqui, de fato, ele traz para nós a frase toda maiúscula, tá? Aqui outra função lower, né? Todas as letras minúsculas. E também o title aqui, que ele traz somente as primeiras letras maiúsculas, ó. Então, todas as letras, as primeiras letras de todas as palavras estão maiúsculas. Dá para utilizar bastante quando a gente vai, por exemplo, passar uma lista de nomes, né? E a gente quer a primeira letra do nome sempre maiúsculo, dá pra gente utilizar esse title. Passada essa parte, então, como selecionar letras dentro de uma frase. Isso daqui vai ser bem útil também. A gente está utilizando primeiro para uma frase, mas depois a gente vai passar, por exemplo, uma série, um data frame, e a gente quer, por exemplo, pegar só um pedaço dos dados que a gente vai fornecer para ele. Então a gente consegue consultar, por exemplo, só o meio, né? Então é interessante também a gente saber como faz isso, tá? O print eu estou sempre colocando no início, gente, para ele exibir na tela o que ele está retornando, tá? Mas se, por exemplo, eu tirar o print e der um executar aqui, dar um Ctrl Enter, ele vai executar igual, tá? Mas o print aqui eu coloco, então, só para dar uma padronizada, tá? Coloco o print para ele sempre, de fato, printar na tela. Quando a gente coloca pega a variável frase e abre colchetes, e eu coloco aqui, por exemplo, o 7 e 2 pontos, o que eu estou fornecendo para o Python? Que eu quero que comece na posição 7 e vá até o final, ó. Aqui eu trouxe um quadro resumo para a gente entender bem como é que funciona isso daqui, ó. Dentro do Python, quando a gente passa, por exemplo, um array para ele, que vai ser bem comum nas próximas aulas, a gente passa, por exemplo, um array para ele, ó. Um array com vários números dentro, ó. Por exemplo, aqui é um array bem simples, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. O que é um array? Um array é uma forma de variável que a gente passa mais variáveis dentro dele. Então, por exemplo, eu consigo passar vários números dentro de um array. Eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. Dar uma variável, por exemplo, array. Eu posso, por exemplo, passar um número 1, ó. Mas eu também, se eu quero passar, por exemplo, mais números, eu quero passar a cotação de todos os bancos. Como é que eu posso fazer? Posso falar cotação bancos. E agora eu vou abrir um array, ó. Por exemplo, o primeiro banco tem a cotação de 20, dá um ponto e vírgula. O segundo banco tem uma cotação de 15. E o terceiro banco tem uma cotação de 30, por exemplo, ó. Eu posso fechar. Então aqui eu adiciono várias informações dentro de uma única variável, ó. E é bem útil para a gente fazer nas próximas aulas laços de repetição, que é de fato a principal função da programação e do Python, né? A gente não precisar fazer tudo na mão, a gente faz o código uma vez e depois deixa que ele se vire
fazendo várias vezes o código pra gente. A gente faz uma vez e depois ele que vá rodando, né? Senão não faz sentido a gente aprender o Python. Quer dizer, a tradução de array é variedade. Seria Isso. uma variedade de dados, seria. Obrigado, Gustav. Gustav é um monitor muito importante na cadeira, né? O Gustav que já tem uma base bem sólida em programação. Então aqui tem um quadro resumo, só que explicar para vocês que eu coloquei, né? Coloquei para começar na posição 7, dei 2 pontos e não coloquei nada no final, ó. Quando eu faço isso, eu quero que ele inicie na posição 7 e vá até o final da minha frase, ó. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a nossa frase da LMF, ó. Dentro do Python, a gente está sempre acostumado a começar a contar do 1, né? E no Python ele começa do 0. Então, se a gente contar aqui as variáveis, a letra, como é que vai ser? Ó? Vai ser aqui o primeiro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Então, a posição número 7 aqui dentro da nossa frase é o A, ó. Então, quando eu passo o 7 aqui para ele, ele vai pegar só a partir do A. Por exemplo, se eu modificar aqui e botar a partir do 1, dar um executar, ele vai cortar aqui o E, né? Porque o E tá na posição 0. Então, ele vai começar aqui a partir do U, ó. O amo LMF. Só para exemplificar aqui, então, que ele começa do 0, né? Então, se eu botar no 0 aqui, então, de fato, ele vai pegar toda a frase, tá? Aqui é um quadro resumo de como funciona tudo isso, ó. Diferentes tipos que a gente pode estar utilizando. Quando eu não coloco nada, nem do lado, nem do outro, deixo zerado. Então, ele vai pegar uma cópia completa, tá? Aqui o array de exemplo aqui é um array bem simples, que vai de 1 a 5, tá? A posição 1 do array, a posição 0 é o número 1, posição 1 é o número 2, posição 2 é o número 3, e assim por diante, tá? Então aqui, por exemplo, se eu quero pegar do início até o final de uma frase, ó. O que eu boto no início? Eu posso pegar aqui, por exemplo, a partir da... por exemplo, deixa eu dar um executar. Aqui, a partir da posição número 2, ó. Então, ele vai pegar, de fato, vai começar a contar da posição número 3, né? Ele vai contar o 0, o 1 e o 2, ó. E daí, ele vai pegar até o final. Mesma coisa se a gente quiser pegar só o final, ó. Aqui ele pega do início, se eu não boto nada no início, ele pega do início e vai aqui até a posição número 3, ó. Então, aqui tem um quadro bem explicativo, em resumo, como a gente pode fazer isso. Partindo para a nossa próxima etapa, então, a gente pode também contar o número de caracteres que a gente tem dentro de uma variável, tá? Então, como aqui eu utilizei como exemplo a frase de novo, que é a nossa frase aqui, eu amo a LMF. A gente pode definir a variável só uma vez, tá, gente? Por exemplo, a gente pode pegar essa célula aqui e definir a variável lá em cima. E cada vez que a gente vai executar o código de baixo, a gente não precisa inserir essa variável de novo. O Python já leu essa variável que eu dei para ele, né? Claro, eu tenho que executar, eu tenho que dar um Ctrl Enter lá em cima. Não. Oi? O áudio tá travando, Eduardo. Quer dizer, cortou o áudio em lá, hein? Quando ele falou, eu posso pegar a variável, aí cortou. Tá. Desliguei ali a câmera do Henrique, acredito que melhore. Eu posso pegar, então, a variável, aqui a variável frase, e eu executo ela só uma vez, tá? Eu dou um Ctrl Enter nela, e eu não preciso colocar de novo essa variável se eu quiser, por exemplo, puxar ela aqui embaixo, ó. Eu não preciso, eu só insiro a variável uma vez, dou um Ctrl Enter para executar essa variável, e depois ela vai ser, o Python vai sempre entender que quando eu escrever frase, ele vai puxar aquela variável que eu selecionei lá em cima, tá? Então aqui a função len serve para a gente ler a quantidade de caracteres que tem dentro da nossa variável. Então aqui tem 12 caracteres dentro da nossa frase. Não vou contar, né? Mas tem 12 caracteres, o espaço também conta. O print eu dou sempre aqui para ele mostrar na tela o que eu tô fazendo, tá, gente? Para ficar fácil de entender. Partindo para outro argumento muito utilizado, que a gente vai utilizar depois lá nos nossos data frames, quando a gente puxar cotações de índices e empresas da bolsa, é a função replace, tá? O replace, ela substitui uma palavra da frase. Por exemplo, eu tenho a frase da LMF, né? Então, eu vou criar uma nova variável. Eu quero fazer uma frase colorada. Eu quero substituir a LMF por internacional, porque eu sou colorado, né? Então, eu defino uma frase que é a frase colorada.
É interessante também que quando a gente quiser colocar uma palavra composta, a gente coloque sempre um tracinho ali embaixo, tá? A gente não pode dar um espaço, tipo assim, ó, frase colorada, ó. Deixar com espaço, tá? Porque vai dar erro. A gente sempre tem que botar ali, deixar junto, né? Para o Python entender que é uma variável só. Então aqui define uma variável frase colorada. Ela vai receber a minha frase. Então, a minha nova variável, ela vai receber dentro dela a minha frase eu amo LMF, ó. E daí eu quero manipular essa frase. Então eu vou botar um ponto, vou dar um replace, e aqui eu vou passar 2 argumentos nessa minha frase, ó. A LMF, que é o que eu já tenho na minha frase, ó, eu já tenho a LMF dentro da minha frase, e o argumento que eu quero, a palavra que eu quero que seja trocada, pela qual eu quero que seja trocada, né? Então eu vou pegar a palavra LMF que está dentro da minha frase e vou substituir por internacional. E depois eu vou dar um print na minha nova frase colorada. Dá um Ctrl Enter e ele vai de fato substituir a palavra LMF por internacional, tá? Um atalho também que vocês podem estar utilizando, essa variável aqui é curta, mas por exemplo, quando a gente começar a escrever variáveis longas, vocês podem escrever só o início da variável e cliquem em dá um tab, que ele vai aparecer aqui para vocês, ó, a frase colorada, ó. Só dá uma seta para baixo e dá um Enter que ele já seleciona para vocês. Uma forma de estar agilizando aí a operação do código. Entendido então o método replace. Como colocar variáveis dentro do meu texto. Então aqui eu defini 2 novas variáveis, ó. Uma variável nome, que vai receber de fato o meu nome entre aspas ali, porque é uma string, né? E a minha idade, a variável idade, que vai receber a minha idade aqui, que está 21 anos. E como que eu faço para, de fato, pegar essas 2 variáveis e colocar dentro de uma frase? Eu vou, de novo, colocar um print, né? Vou abrir o parêntese e vou ter que utilizar esse F, ó. Vou comentar aqui e escrever a frase com vocês, para ficar melhor. Dá um print. Abrir. Se eu colocar só, por exemplo, sem o F na frente, vai dar erro. Então, sempre quando eu quiser concatenar 2 variáveis dentro de uma frase, eu preciso utilizar o F na frente, tá? Coloco um F, abro as aspas, e aí eu posso escrever o que eu quero, ó. O nome do aluno é... E a gente vai abrir chaves. Chaves, colocar o nome do aluno. Fechar chaves. Daí ele, de fato, quando a gente colocar isso, as chaves e uma variável, ele vai puxar aqui a variável que a gente decidiu aqui em cima, né? Ele vai puxar, então, aqui o Eduardo. E sua idade é... Aqui a variável idade, a gente seleciona, né? Fecha chaves. Anos. Aspas. Fecha o parêntese. E quando a gente executa aqui, ele vai puxar bem como a gente quer, né? O nome do aluno é Eduardo e sua idade é 21 anos. Mas aqui a gente pode modificar também, né? Pode colocar, por exemplo, Robson. Robson, não sei que idade o Robson tem. 22 anos, ó. Que eu dou um rodar aqui. Acertou, Eduardo. Oi? Acertou. Acertei? E ali, o nome do aluno é Robson e sua idade é 22 anos, tá? Então aqui a gente consegue modificar, de fato, o nome variável, né? Porque ela varia, né? E a gente consegue, então, fazer essas alterações. Quando a gente quiser colocar mais de uma variável dentro de uma frase, eu sempre vou ter que colocar um F na frente para o Python entender, senão vai dar erro. Como lidar com números e operações aritméticas para o lado. Aqui, gente, eu deixei o código bem organizado para você, sempre com Markdown aqui, ó. Então, uma célula aqui eu transformei ela em Markdown. E daí eu coloquei como título sempre para ficar fácil, tá? Então, é uma dica aí nas anotações de vocês, quando vocês fizerem os estudos, dá para vocês ir colocando esses Markdowns aí para ficar fácil o entendimento, né? Então, partindo para como lidar com operações com números e operações aritméticas. Aqui eu tenho um número inteiro, então, defini uma variável com o nome inteiro, que vai receber o número 30. Um número decimal, então, que ele vai receber 1.75, e o convertendo o texto para inteiro, que então eu vou utilizar o int aqui no final, né, que é o início da variável. Aqui vocês podem ver que eu fiz de propósito isso daqui, ó, essa variável aqui, convertendo o texto para inteiro. Ó. Eu vou passar, vai receber, então, eu poderia fazer só isso daqui, ó. Vou tirar esse int, ó.
E daí, eu vou comentar isso daqui só para ficar fácil o entendimento. Comentar e comentar. Dá um executar, ó. Aqui eu não botei para printar. Print, convertendo, dá um tab aqui para puxar, fechar o parêntese e dar um enter, ó. É que ele vai me retornar os 50, ó. Mas só que eu passei aqui, o 50 ele tá como string, ó. E se eu quiser fazer uma conta eu não vou conseguir, ó. Se eu der um type aqui, ó, dar um type nele e fechar o parêntese aqui longe e dar um enter, ele vai me retornar aqui, ó, que o tipo dessa variável é justamente string, né? Então, como é que eu faço para modificar? Por exemplo, quando eu receber no Python, a gente vai fazer um projetinho ali embaixo que a gente vai receber valores. E como eu quero garantir que esses valores sejam números inteiros e não, por exemplo, uma string, eu posso colocar ali, definir no início da minha variável, entre aspas, né, o tipo de variável que eu quero, né? Então, eu posso botar um int. Então, eu quero que esse 50 seja transformado em inteiro. Aqui eu excluí. Vou escrever de novo aqui só para mostrar para vocês que ele vai retornar de fato um inteiro. Type, convertendo, fecha dois parênteses e dá um enter. Aqui, ó. E agora o meu 50 já foi transformado em inteiro. Então agora dá pra gente fazer cálculo com ele, tá? Excluir aqui, tirar o comentado daqui e daqui. Então, quando a gente pode botar aqui... aqui eu utilizei o inteiro, tá? Mas a gente pode colocar todas essas variáveis que a gente fez aqui em cima, ó. Eu já deixei de propósito entre parênteses, como que a gente coloca no Python, tá? Aqui, para retornar uma string, eu boto um str. Inteiro, eu boto um int. Float, escrevo float. E booleano, eu coloco bool. Aqui, pro que a gente quer, já serve, então, só um inteiro, né? Que eu quero o número 50 ali, que ele tá em string, eu quero transformar ele para inteiro. Executar ali, então, ele me dá aqui que a classe é inteiro, o tipo não é inteiro, e retorna aqui para mim os 50. Operações aritméticas. Exponenciação, então, como é que é o nome disso daqui, Henrique? Asteriscos. 2 asteriscos para exponenciação. Divisão inteira, ignorando a vírgula, 2 aspas. Resto da divisão, eu coloco então uma porcentagem. 2 barras. E o resto é igual ao Excel. Aqui eu dou 2 barras, né? Ignorando a vírgula. Esse resto da divisão por exemplo, assim, pessoal. É uma operação nova, né? Eu, pelo menos, antes de estudar Python, nunca tinha visto. Tome como, por exemplo, eu tenho 5 bombons para dividir para 2 pessoas. Eu consigo dar 2 bombons para cada um, né? E depois o 1 bombom, de fato, é o que vai sobrar. Se eu não cortar ele ao meio e dar metade para cada um, esse bombom ele fica inteiro, né? Então é isso aí que a gente chama de resto da divisão. É o que vai sobrar da divisão inteira, né? Se a gente não utilizar a vírgula para fazer isso. Então aqui para fazer uma operação de soma, eu fiz uma variável, né? Uma variável com o nome soma e ela vai receber aqui então uma soma só para a gente fazer os cálculos, né? 2 mais 2 ali, então acredito que não tem mistério nenhum. Para diminuir o sinal de menos, multiplicar. Um asterisco. Para exponenciar, 2 asteriscos. Dividir um inteiro, então 2 barras. E o resto da divisão, uma porcentagem. Ó. E aqui, por exemplo, dá para a gente fazer uma equação qualquer utilizando todas essas nossas variáveis, tá? E aqui eu dei um print aqui em cada uma das variáveis para aparecer aqui, de fato, o resultado aqui embaixo. Ó. Ele aparece sempre em ordem, tá? Então, o 4 é referente à soma, o 2 é referente ao diminuir. Isso daqui vocês vão ter que fazer em casa e modificar todos esses exemplos, tá? Então, vocês vão aprender na prática como é que faz isso daí. Passando para algumas funções úteis nativas do Python. A gente tem o máximo e o mínimo. Define uma variável, então, com número máximo. Recebe, então. E aqui eu já começo a utilizar uma função nativa do Python. Eu passo 2 números para ele. E eu coloco o máximo aqui fora. E eu dou um print aqui no número máximo. E ele vai já me retornar aqui o número máximo entre esses dois, tá? Entre 5 e 21, ele me retorna, então, 21. Número mínimo, mesma coisa. Aqui eu dou o print aqui só para aparecer na tela, né? E o round. O round é bem importante, a gente vai utilizar ele nos próximos
nos futuros projetos, tá? Que ele faz um arredondamento do número e das casas decimais. Por exemplo, eu posso passar rentabilidade do Ibovespa. Isso daqui é uma variável, então, que vai receber esse meu valor aqui, ó. Deixa eu excluir só isso daqui, só para Ctrl X fazer do zero. Por exemplo, eu posso passar a rentabilidade do Ibovespa em um dia qualquer, 3 pontos, e botar um monte de número assim, né? Não fica bonito visualmente, então eu posso utilizar o round para estar utilizando só duas casas decimais, ó. Então eu boto entre parênteses isso daqui, entre parênteses, escrevo round aqui no início, e aqui dentro eu passo o argumento, ó. Depois do meu número eu dou uma vírgula e boto o 2. Daí quando eu rodar aqui, então ele vai retornar, que para mim ele vai fazer o arredondamento desse número, ó. Eu dei um print aqui também na rentabilidade do Ibovespa, né? E daí ele já me retorna esse número grandão aqui, arredondado, ó. É interessante, a gente vai utilizar bastante isso. E aqui, como coletar dados de usuários. Aqui, de novo, a gente vai fazer parte do nosso projeto, que a gente vai fazer um projetinho de juros compostos bem simples, mas para você já começar a pegar, então, as operações aqui dentro do Python. Como que a gente coleta dados, né? Eu defini de novo, então, uma variável aqui com nome, que vai receber um input. O que é um input? Ele é uma caixa de texto que abre para o usuário digitar. Então, a gente vai aqui, entre as aspas, a gente coloca o que a gente quer que apareça para o usuário de fato, tá? Então, aqui eu poderia colocar qualquer coisa, mas aqui, primeiramente, eu quero saber, por exemplo, o nome de uma pessoa. Então, quando eu vou dar um Ctrl Enter aqui, só para aparecer como é que vai aparecer para vocês, ó. Aqui, ó, qual é o seu nome? Ele bota bem o que eu defini aqui entre as duas aspas aqui. Ele vai aparecer aqui, qual é o seu nome? Daí eu posso colocar qualquer coisa. O Python aceita qualquer coisa, tá? Eduardo. Dá um Enter. Olá, Eduardo, tudo bem? Então aqui, nessa próxima etapa, ele já printou o que eu pedi para ele, né? Eu utilizei o F, porque eu utilizei uma variável aqui dentro, né? Junto com uma string, junto com um texto, né? Então, para funcionar, eu tive que botar um F no início. E depois eu pedi a idade dele, ó. Então, eu dei um input. Qual a sua idade? E também eu já botei um int aqui, que eu quero que essa idade ela seja de fato um número inteiro, né? Porque a gente vai de fato calcular isso aí depois. Então, eu preciso que esse número seja inteiro. Se for uma string, eu não vou conseguir calcular, né? Então, aqui, notem que tem duas operações ocorrendo aqui. Dois eventos, né? Tem o input, que ele vai pedir a minha idade, e esse número aqui, ele está dentro de um parêntese maior, que ele vai transformar tudo isso daqui dentro de um inteiro. Então, aqui está pedindo a minha idade é 21 atualmente. Dou um Enter, e ele já vai printar aqui, já vai fazer uma conta, né? Eu defini uma variável aqui de novo, ano nascimento, igual, vai pegar 2025 menos a minha idade. E daí, aqui já é uma conta, né? Bem como a gente pode fazer aqui em cima, ó. Aqui a gente utilizou só números, mas a gente também pode utilizar uma variável para fazer uma conta, ó. Então, eu peguei 2025 menos a idade, que a idade, então, já está aqui em cima, né? Eu dei a idade para ele, que eu tenho 21. E eu printei aqui embaixo. Já utilizei as três variáveis, né? Eu utilizei o meu nome, a idade e o ano de nascimento. Aqui ele errou, né? Ele botou que eu nasci em 2004. Mas foi porque esse ano eu faço 22 anos, né? Então eu teria que adicionar algumas condições aí para funcionar certinho isso daí. Mas seria basicamente isso, então. Ele vai pedir o nome ali, eu posso colocar... Aqui o Python aceita qualquer coisa, né? Eu posso botar o Henrique. Olá, Henrique, tudo bem? Qual é a sua idade? Vamos dizer que o Henrique tem 22. Henrique soube que você tem 22 anos, nasceu em 2023. Então ele já acertou, né? Isso daqui, então, vocês modifiquem e coloquem o nome que vocês quiserem. E o nosso último projetinho aqui no Python é um projeto bem simples de juros compostos que a gente vai fazer. É o cálculo ali do valor do juro composto, bem simples, tá? Então, a gente vai... Tá aqui a fórmula dos juros compostos. Então, a gente tem o valor presente vezes 1 mais a nossa taxa elevado ao tempo, tá? Então, aqui o nosso valor presente... vou dar o input novamente, que nem eu dei aqui em cima, aqui em cima. E eu já quero que dentro desse input ele retorne uma variável do tipo inteiro, ó, porque eu vou calcular isso aí depois, né? Eu preciso que isso seja um número. A taxa,
mesma coisa, input, insira sua taxa ao ano, já defini que eu quero uma taxa ao ano, e aqui eu coloquei do tipo float, porque o float aceita vírgula, né? Então eu consigo colocar uma taxa com vírgula que ele vai aceitar. No caso é ponto, né? Vou ter que colocar ponto. E o tempo também, então, insira o tempo do investimento em anos. Dá um input aqui, então, para aparecer uma caixa. E o tempo vai ser inteiro, não tem como colocar meio ano. Quer dizer, até tem, mas aqui a gente vai trabalhar só com o ano inteiro, tá? E aqui a gente vai montar a nossa expressão aqui do valor futuro, tá? Então a gente vai pegar primeiro o valor presente aqui, ó. Nosso valor presente, a variável valor presente, vezes, vamos abrir aqui parênteses, né? Pegar 1 mais a taxa, dividido por 100, porque a gente vai trabalhar com a taxa em decimal para funcionar certinho. E depois vamos elevar aqui ao tempo. E por final, depois toda essa minha expressão, que ela é exatamente o 2 não. Só aqui, ó. Toda essa minha expressão, ela é justamente a fórmula dos juros compostos, tá? Pega aqui também. Então isso daqui é a fórmula dos juros compostos. E por final, eu vou dar um round, então, que eu quero que arredonde esse número, né? E por final, eu vou dar um print aqui. Ao final do período, você terá, vou botar o RS cifrão, e o valor futuro, então, que vai ser o calculado, ó. Vou dar um Ctrl Enter, então. Insira o seu valor inicial, bem como está aqui em cima, né? Vou dizer que eu tenho, por exemplo, 50 mil reais. Dá um Enter. Insira sua taxa ao ano. Não sei a Selic, quanto é que tá hoje? Tá? 14,25? Vale. Daqui a pouco é 15. Quanto? Em breve vai ser 15. Ah, em breve vai ser 15. Vamos botar 14,25, então. Tem que botar o ponto, né? 14,25. Insira o tempo do investimento lá para minha aposentadoria, quando eu tiver uns 50 anos. Hoje eu tenho... Uau, 50 anos, tá otimista, Vamos hein? botar 29 anos, então. Que eu tenho 21, né? E vou dar um Enter aqui, então. Ele já vai calcular para mim. Ó. Ao final do período, você terá R$ 2.381.222,94. O round serviu, então, aqui para arredondar os centavos, tá? Se eu tirasse o round, ia ficar um número gigantesco aqui. Então, ele arredondou aqui os centavos, tá? Então, seria essa a aula de hoje, pessoal. Muito difícil. O que vocês acharam? Esse projetinho aqui vocês vão fazer, tá? Aqui já começa a próxima aula. Falta 10 minutos, então não vai dar para passar todo o conteúdo hoje, mas tá dentro do programado, tá? Vai ter o projeto aqui para vocês fazer. Modificar, então, não precisa ser juros compostos, tá? Vocês podem modificar essa forma, calcular outra coisa do interesse de vocês, mas o importante é vocês abrirem de fato o Python e mexer nele, tá? Mexendo nele vocês vão aprender. No vídeo também é uma forma de aprendizado, mas quando a gente coloca a mão na massa, o aprendizado é maior, tá? Então seria essa a aula de hoje, pessoal. Se não ficou nenhuma dúvida, a aula é agora. Pra todo mundo que tiver na aula, tem que fazer o projeto Tá e mutado. encaminhar. Tá Tá pegando mutado. teu microfone. Ah, tá pegando Dá pra o escutar microfone. o microfone do Eduardo. Ah, tá, entendi. Como é que tu falou, Henrique? Todos que participarem da aula e os que não participarem vão ter que te mandar os termos que ficou da aula. Exato. O formato do... Miguel, o formato de envio do arquivo é aqui, ó. Vocês vão vir aqui em File, aqui em cima, depois de feito todo o projeto. Vocês vão vir aqui, ó. Save and Export Notebook, yes. E vão vir aqui em Markdown. Ele vai gerar uma nota para vocês, que nem notas do computador mesmo. E vocês vão enviar esse arquivo para mim ou para o Gustav para estar contabilizando, tá? É importante, gente, quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês vão vir aqui em File e colocar em salvar tudo, ó. Porque ele não fica salvo automático, tá? Que nem o Drive fica salvando as coisas que a gente vai fazendo, tá? Ele não salva automático, você sempre tem que vir aqui em File e dar um Save All. E se vocês quiserem... Esse code ele salva automático. Oi? Esse code ele salva automático. Limitação aí do Jupyter, então, não salva as aulas automático. Se vocês quiserem executar todo o código, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que a gente vai trabalhar um pouco de um dado numa célula, depois vamos trabalhar outra parte do dado na outra célula, e
e depois quiserem executar o código inteiro, vocês vêm aqui ó, em Run e colocam Run All Cells. Ó, e daí ele vai rodar todas as células. Tá bom, gente. Não ficando mais dúvidas, eu encerro a aula de hoje por aqui. Obrigado pela participação de todos. E aguardo o envio das atividades. Viu? Eu tenho que enviar só o último projeto ou tudo? Como assim? Tudo que tiver variável eu tenho que alterar e te mandar ou só o último projeto? Não, tudo que tiver variável, vocês vão ter que alterar e me mandar. Vocês vão ter que digitar tudo isso daqui. Então, quando vocês estiverem digitando, vocês já alteram em tudo, já fazem alteração em tudo e me enviam. É uma maneira de conseguir contabilizar que vocês fizeram a atividade e não colocar no chat GPT. A gente vai utilizar o chat GPT, ele é um ótimo aliado nos nossos projetos. Tudo que tu diz para ele, só diz a ideia, ele escreve o código para ti e tu já cola no Python. É uma boa forma da gente aprender também. Eu quero fazer tal projeto, não sei como. Manda pro chat, ele vai dar o esboço aí do código para vocês e vocês colhem no Python. E daí, possivelmente vai dar um erro aí, vocês vão ajustando conforme precisa. Mas tá bom, gente. Boa noite, então. Tem um ótimo feriado aí pela frente. De estudos. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, Eduardo. Valeu, obrigado, boa noite. Que figura.